Era um programa de rádio há muito tempo atrás, que eu fazia com o Helder, e agora a gente está migrando, retomou no Instagram, e nós vamos para o YouTube, né? Em breve a gente vai estar fazendo uma transição lenta, né, para o YouTube, e a gente tem um canal no YouTube, uma intervenção cultural. Se vocês puderem, no link da bio de Helder e no link da minha bio tem o link, vocês podem acessar esse link e se inscrever no canal. Amanhã nós vamos ter uma live com a doutora Cláudia, né, no YouTube, cujo título da live, cujo tema dessa live são as considerações sobre o amor. Então, se você gosta do tema, e quem não gosta desse tema, amor, né, nos acompanhe amanhã às 20 horas, live no YouTube. Se inscrevam na nossa página do YouTube, o link está na bio, ok? Vou chamar a Juliana aqui para a gente conversar. Muita gente chegando aqui, muita gente. Tá conectando aí. E aí, meu querido, como é que estão as coisas? Tudo mais contigo. Tá boa a conexão, tá rodando aí certinho? Tá legal, tá legal, tá legal. Né? Juliano, antes da gente começar, só mandar um abraço aqui para o professor Mário Rodrigues, grande literato, que semana que vem vai estar conversando aqui, em intervenção, com o PC Silva, né, que você conhece tão bem. E eu estou muito feliz de poder receber você, Juliana, aqui conosco, de dizer a você que é uma honra, né? Você está aqui com a gente, e nós temos feito um esforço todo sábado para passar, digamos, dicas culturais de livros, música e cinema, para que as pessoas que estão em casa, que têm o privilégio de poderem ficar em casa, né, têm o privilégio de, durante essa pandemia, estar em casa, possam, né, aproveitar essas dicas. E aí a gente, fazendo eu e Helder, o Mário, né, e a gente conversando da necessidade de trazer pessoas, né, de influência cultural, educacional, como você, para poder também passar essas dicas. Né? Então, a gente sabe da sua importância, a gente tem observado aqui do interior, aqui de Garanhuns, a importância, né, do movimento que você faz parte, que é a cena pernambucana, a movimentação pernambucana, né, como vocês gostam de chamar. E eu, como historiador, eu sou suspeito de analisar, né, de forma metodológica. Não dá para você tirar conclusões da história no momento em que ela acontece. Mas eu já começo a antever que esse movimento, a movimentação pernambucana, se inscreve na história da música e da cultura brasileira como um dos grandes movimentos, né, que depois vai ficar junto à Tropicália, vai ficar junto à Bossa Nova. E eu acho isso importante dizer, né, e dizer da importância de vocês, da renovação, né, do arejamento que vocês estão promovendo na música brasileira. Eu fiquei, Juliano, muito preocupado em te apresentar, né? Eu ficava pensando mil e uma coisas para te apresentar. Pensei em colocar você no panteão, e você merece, claro, dos grandes compositores. Ela disse, não vou citar nomes, porque se eu for citar nome de grandes compositores brasileiros, acaba a live, é só a gente citando nomes aqui. Só que aí eu lembrei de uma premissa de Freud, né? Freud, existe uma frase que é atribuída a Freud, que diz o seguinte: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E aí eu fiquei dizendo, poxa, então quando alguém fala de alguém, está falando de si mesmo. O que foi que eu resolvi fazer, né? Eu resolvi pegar suas palavras numa entrevista que você fez, numa conversa que você fez com Lula Queiroga, né? E usar para apresentar você aqui as mesmas palavras que você usou para o Lula Queiroga, eu transcrevi, e vou usar essas mesmas palavras para lhe apresentar para as pessoas que estão entrando aqui. Simplesmente porque a gente projeta no outro o que a gente tem na gente. E quando a gente fala bem do outro, é porque a gente tem o bem na gente. Então, eu gostaria de começar dessa forma. Né? E você dizia sobre o Lula Queiroga, e agora eu pego suas palavras para falar de você. Você dizia, é um template, uma forma de compositor impressionante. Se não o maior, um dos maiores, ou o maior compositor pernambucano.
Um dos que eu mais admiro, pelo trato com a palavra. Aquele cara que, quando você ouve o trabalho dele, você percebe que ele sabe o que está fazendo. Até quando deixa as arestas, as impurezas, você vê que o que está ali foi colocado, mas com o conhecimento total da arquitetura da coisa. Um compositor de verdade, Juliano. Uma pessoa que tem um conhecimento total da gramática da coisa, da gramática musical e literária também. Então, para mim, é uma honra tê-lo aqui por perto. Você dizia para ele, né, para o Lula Queiroga, e eu digo para você, para mim, e para todos nós aqui do Intervenção, é uma honra tê-lo aqui por perto, Juliano Holanda. Meu querido, poxa. Aí o cara fica até desarmado, né? Nossa. Mas para Lula isso é verdade. Para mim, ainda estou engatinhando, ainda estou aprendendo. Eu sou um mero aprendiz, né, das coisas. A gente vai desenvolvendo, assim. Eu acho que a gente está muito, assim, eu, você, essa galera que você citou do interior, eu me sinto muito, na verdade, integrado e muito uma mesma frequência, sabe, do que está acontecendo. Eu não consigo me distanciar tanto, assim, a ponto de fazer uma análise, assim. Eu me sinto muito parte, e eu gosto, na verdade, de me sentir parte do meu tempo, sentir parte do tempo que eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo. E acho que isso é essencial para o artista, viver o seu tempo, né? Vivenciar, assimilar o que vem e sintetizar aquilo da maneira mais pessoal possível, porque essa pessoalidade ela é alicerce básico da sinceridade, né? E acho que em arte Que legal. é o pilar principal, assim. Para mim, eu escuto Bob Dylan, muitas vezes eu não sei o que ele está dizendo. Até falo um inglesinho ali, mais ou menos, mas tem música que eu não ouço, assim, querendo escutar, sabe, entender as palavras. E às vezes não consigo entender as palavras. Mas eu sei que o que ele está dizendo é relevante. De alguma maneira, mesmo sem entender as palavras, você sente que aquilo é relevante, né? E quando você vai ler, você vê que é mesmo. Então, é esse tipo de artista que me interessa. Quando eu falava de Lula Queiroga, o cara que eu sou fã Sim. desse texto. Juliano, eu acho interessante falar isso porque eu tenho essa sensação, e Helder uma vez falou aqui, né? Tem muita gente entrando, eu queria citar as pessoas que estão entrando aqui, mas está subindo muito rápido, e aí eu peço desculpa não citar vocês, mas sejam todos bem-vindos, a presença de vocês é extremamente importante, né? E eu sinto isso quando eu leio Clarice Lispector, né? Às vezes você está numa viagem, água viva, eu acho que é um esforço que ela faz direto ali de trazer você para o presente, mas tem hora que você está no automático lendo, você não está entendendo, mas você está sentindo. E isso é importante para a arte, né? Porque a arte mexe com esse campo de subjetividade, que é isso. Quero lhe convidar para a gente começar nossas dicas, né? Eu vou começar com a literatura falando de um livro, e aí depois eu passo a bola para você. Tenho certeza que as pessoas estão ansiosas para saber suas dicas de literatura. Então, vamos começar, né? Eu queria começar, Juliano, na dica de literatura, falando desse livro aqui, que é um livro que eu terminei de ler semana passada, A Metamorfose de Kafka, né? Do Franz Kafka, que o nosso ex-ministro da Educação chama de Kafta, mas tudo bem, né? Esse livro aqui tem uma importância fundamental, né? É um livro que eu não considero um livro de alta complexidade, é um texto que corre, né, e vai nos mostrando o cotidiano de um cara chamado Gregor Samsa. Eu lembro que tem um disco do Otto, que eu não sei se é o título do disco, é uma música que diz Um Dia Acordei de Sonhos Intranquilos, né, que é exatamente o início desse livro. E ele acorda e se vê como um inseto gigante. Eu não vou entrar muito nos pormenores. Pode falar, João. Ele vai se transformando, ele vai se entendendo como inseto também, né? E as pessoas na casa se dele. Se entendendo como inseto, cara. E assim, eu não vou entrar nos pormenores. Eu fiz um vídeo falando desse livro. Coloquei aqui no meu Instagram, depois vocês podem assistir para entrar nos pormenores. Mas eu queria chamar a atenção de 3 pontos. O primeiro ponto, Juliano, é como esse livro fala daquilo que a gente vive hoje. Porque todos nós, um dia, a gente acorda se sentindo um inseto.
ou por você não pensar igual ao rebanho, você não ter pensamento de rebanho, você pensa diferente, ou por você ser artista, ou por você ser gay, ou por você ser negro, ou por você ser mulher, ou por você ser trans. Todas as pessoas, nas suas diferenças, e essas minorias, né, ah, sofrem ainda mais esse complexo do inseto que vem não dele, mas vem do outro. É o outro olhando para você e vendo você como diferente. Né? E o Gregor Samsa, ele acorda um dia e se sente um inseto, como nós todos nos sentimos um inseto. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo ponto é o amor que a única pessoa da família dele, depois que ele se transforma no inseto. Eu acho interessante, Juliano, porque todos nós tendemos a achar e a visualizar uma barata. E isso está escrito nos medos, né, da gente. Porque em momento algum o Kafka diz qual é o inseto. Né? Embora dá uma descrição bem pormenorizada. A única pessoa na família do Gregor, embora ele sustentava a família, que consegue ver a humanidade, e veja, isso é incrível, né? Apesar do outro ser diferente de mim, eu tenho que ter a capacidade de enxergar a humanidade no outro, né? Independente do que ele apresenta por fora. É a irmã dele, a Gretchen. Ela é a única que vê a humanidade dele. Só que ele está tão horrível, tão feio, cara, que ele assusta e machuca ela. A simples presença dele machuca alguém que ama. E aí eu entro no terceiro ponto, né? Eu entro no terceiro ponto, que é a relação de Franz Kafka com uma música sua, né? Que é a música Ouriço. Juliano, quando eu estava lendo, e às vezes lendo, parando de ler para ouvir tuas músicas, e eu fiquei ouvindo Ouriço, é como se fosse o Gregor Samsa, que está transformado, e que a simples presença dele machuca quem ama, né? Falando, como se estivesse falando esses versos que eu acho lindos demais, né? Que diz, que descuido meu pisar nos teus espinhos. Essa mania minha de olhar para o céu, porque ele agora fica só no chão, com a barriga no chão, e ele não consegue ver. E eu achei essas coincidências incríveis, sabe? Essa mania minha de olhar para o céu, com a cabeça ao léu, vê isso, Juliano, voando sem asa, cara. Porque tem uma hora que ele começa a voar e se pregar na parede, né? Aí diz, nos móveis da casa, né? Vez em quando, voando sem asa, vez ou outra esbarra nos móveis da casa. Tem um momento do livro em que a irmã dele tem que tirar os móveis porque ele tá batendo e se machucando nos móveis. Eu digo, cara, isso é muita coincidência, né? Aí ele diz, e outra vez tropeço nos próprios caminhos, que descuido meu pisar nos teus espinhos, que descuido meu pisar nos teus espinhos. Isso é o Gregor Samsa sentindo-se como um ouriço. Passa a bola para você, meu irmão. Minha dica aqui, ó, só para reforçar, Franz Kafka, A Metamorfose. É engraçado você falar. Eu tenho isso aqui, cara, também, esse livro, uma edição bem simples, assim, bem de bolso. Eu li esse livro quando eu era adolescente, assim, acho que tinha 12 anos. Mas eu gosto muito de ler, leio muito. E quando eu era adolescente, lia muito mais até. Porque tem aquela coisa que quando você vai descobrindo, se apropriando da linguagem. Então, tudo era muito novidade, né? Tanto que eu li muitos livros que depois eu acabei tendo que reler. Porque eu era muito novo e entendia de maneira partida, né? Assim, não dava para entender tudo, né? A própria Clarice Lispector, eu lembro que eu li A Paixão Segundo de H, foi o primeiro que eu li dela, aí eu voltei várias vezes para o livro, várias fases da minha vida eu acabei voltando para ele, porque quando eu li a primeira vez, eu sabia que eu não estava entendendo tudo aquilo, né? E A Metamorfose era essa ediçãozinha de bolsa, daqui a pouco eu vou procurar, deve ter esse livro ainda, que eu comprei numa banca de revista, e eu acho que era A Metamorfose e O Artista da Fome. Eu acho que são os dois. É quase um conto, né? Não chega a ser nenhum romance, assim, né? Não chega a ser um conto escondido, né? Mas eu li isso muito cedo. Talvez tenha ficado na música alguma coisa. É possível, viu? Você falando assim agora,
Mas não teve, se ficou, não foi com total consciência disso. Não foi. Mas essa coisa da persona desajustada com a sociedade, principalmente nessa época, dos 14, 15, isso era uma coisa Cara, do povo. Porque é assim meio que você se sente. Então, tem um livro, para mim, até mais essencial disso, que é o Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, não sei se você leu. Que é engraçado, porque é um cara de uma idade, basicamente, que eu estou chegando agora. Porque eu li aquilo quando era mais novo, né? Que é um cara que é um intelectual, que mora numa casa, e ele tem aí, ele tem se apaixona por uma menina mais nova, que é a Hermínia, que na verdade é o próprio Hermann, sabe? O lado feminino dele que dialoga com ele. Eu também, às vezes, não legal. sei se é a irmã de Gregory Samsa, também não é ele mesmo, tá entendendo? Pode ser que seja ele mesmo ali. Se vendo a partir de uma ótica de um arquétipo feminino, né? Que aí da compaixão e de coisas, talvez pode ser ele mesmo. E então, eu lembro que tem uma cena, não, é uma cena, né? Um trecho desse livro que sempre me aterrorizou, que era o negócio da maçã, né? Que ele joga a maçã e a maçã vai apodrecendo. Sim, cara. Isso era muito, ficou muito na minha cabeça, muito forte. Eu lembro muito dele, da Metamorfose. E além Sabe, Juliano, uma coisa que me chama muita atenção é que esse livro ele não é um livro de grandes citações. Não é um livro que você vai ler e você vai tirar, né, não, citações. Porque é um livro do mais radical cotidiano, que se inscreve numa tradição existencial. Porque no nosso cotidiano, no nosso estar no mundo, não tem coisas fantásticas. Né? Inclusive, você se sentir inseto não é uma coisa fantástica. E isso está escrito no cotidiano. É um livro do mais radical cotidiano acontecendo ali e a gente acompanhando. Né? isso. Tem o outro cara também que eu li também na mesma época, Camus, né? O Processo, também, que vai na mesma o Estrangeiro, né? E o Processo, né? Desculpa. São O coisas. processo é Kafka. É Kafka, né? Desculpa, perdão. Então, É. Mas é o estrangeiro de Camus e a peste de Camus, né? isso, pronto. Eu li toda essa literatura, me veio tudo junto, assim, numa época, e também que o cinema também estava passando por uma reformulação. Aí tem, acho que Trainspotting, sabe esse filme? Sim, sei. Vai ter uma segunda parte prometida agora para esse período. É, Kids. Era um cinema americano que vinha dialogando com um cinema mais alternativo. Tinha aí aquele movimento de cineastas que chamava Dogma, né? Que era muito, tinha a ver também com o cinema novo, né? Era um cinema feito com um pouco propaganda. Toda essa informação para mim chegou no mesmo momento, veio tudo junto. Era o Dogma acontecendo, a gente ia na locadora e alugava Transporting, o Kids ou coisas assim. Então que são filmes. Aí eu via R.E.M., sabe? E começava a ouvir Radiohead aparecendo ali e tal. Quer dizer, era um tipo de música que tratava de um desajuste social, uma não adequação. Tem aquela frase do não é saudável estar ajustado a uma sociedade doente, né? Então, Sim. Do Hamlet. hã? É no Hamlet que aparece, né, do Shakespeare, Essa frase. você ser são numa sociedade doente, qual o sentido, né? Juliano, se tu fosse indicar um livro para o pessoal ler, né, que livro tu indicaria e por quê? Eu separei aqui 2 livrinhos aqui para indicar. Eu recentemente, antes da quarentena, eu estava começando a fazer uma adaptação para uma trilha sonora de uma adaptação do Morte e Vida Severina pelo Grupo Magilute de Teatro. É um grupo de teatro incrível aqui de Recife, você não conhece. E voltei a ler muito João Cabral, né? Por coincidência também, da coisa da data e tudo e tal. Então, eu me peguei de novo no Cão Sem Plumas, que é um livro que eu, vez ou outra, volto. Hoje em dia eu moro na Rua da Aurora, em frente ao Capibaribe. Porque minha janela aqui na frente é o rio. E tem muito significado João Cabral, eu acho, assim, porque é um escritor que veio do interior de Pernambuco, que alcançou o mais alto nível
estilístico e, além disso, o reconhecimento também. Né? Um case de sucesso, é um exemplo de uma coisa muito bem sucedida. Né? E baseado em vivências que ele teve, a grande maioria aqui no interior do estado. A poesia dele, na verdade, é muito baseada, é muito focada, muito enraizada num tipo de escrita que a gente que veio do interior, eu, você, eu que estou aqui na live e tal, eles conhecem bem, né? O tipo do verso, o tipo o quadradismo do verso, o tipo da construção das rimas, né? E eu indicaria esse, Com Sem Plumas, que é um livro fácil de conseguir e acho que é um livro muito importante. Tem uma poesia, cara, dele aqui, deixa eu saber dele mesmo, que é incrível como é de agora. É muito... Deixa eu ver se eu acho. Que é exatamente acho que é a boa arte, né? A boa arte, o grande artista, o grande criador, ele dialoga, ele permanece, né? Ele está sempre... Agora eu não sei mais se é aqui, né? Não sei se eu acho aqui. Enquanto eu procurar aí, Juliano, Klébia está dizendo aqui que 2020 é o centenário de João Cabral. Né? Então, a data... Exato, foi por isso que eu acabei relendo. Foi um cara que eu li muito na adolescência, e depois você acaba virando uma coisa assim, meio óbvia, né, na vida da gente, né? Então, voltar e ler de novo teve significado também. Muito massa, assim. Redescobrir, sabe? Redescobrir a obra dele. Achei ele muito incrível. Muita gente aqui comentando, muita gente gostando, falando da importância de uma live que fala de livros. No Aqui, momento em que os caras querem colocar imposto, né? Querem matar a livraria. Né? Nossa. Esse aqui, ó. Juliano, a gente pode... Quer que eu te diga o texto? A gente pode passar para o segundo ponto, que é cinema. Não quer que eu diga o texto aqui, não? Claro, claro. Eu estava viajando aqui nos textos, não me liguei. Eu também, se eu ficar lendo, Pode dizer. se eu ficar lendo aqui a live, me atrapalho. Esse se chama O Fim do Mundo, que eu achei bem atual agora. E tem a ver com isso que você falou totalmente. Ele dizia assim: no fim de um mundo melancólico, os homens leem jornais. Homens indiferentes a comer laranjas que ardem como o sol. Me deram uma maçã para lembrar a morte, a maçã de Gregório. Que cidades telegrafam pedindo querosene. O véu que olhei voar caiu no deserto. O poema final ninguém escreverá desse mundo particular de 12 horas. Em vez do juízo final, a mim me preocupa o sonho final. Isso o cara escreveu em Exato. 1942. Parece que foi... Exato. Poucas pessoas escreveriam Bicho, isso. Tu falando da... João Cabral citando a maçã e tu fazendo essa menção, a maçã que fica nas costas, né? Como se Gregor Samsa carregasse o pecado nas costas. E que isso é a culpa que faz você se sentir incerto, e a gente tá fazendo inferência de todo o tamanho do mundo aqueles. Mas João Cabral é isso, para mim esse peso, assim, esse valor, sabe? O fato de ser um cara do interior e que chegou onde chegou e saiu. E quando eu conheci, quando eu soube, assim, eu estudei numa escola pública aqui, escola técnica, ETEPAM. E aí lá tem uma biblioteca massa. Eu passei muitas tardes nessa biblioteca e tinha muitos escritores pernambucanos. Principalmente Carlos Pena Filho. Tinha uma coleção completa de Carlos Pena Filho. Poeta das cores. Hã? Poeta das cores, né? Do azul, né? Poeta do azul. Aí li muito João Cabral lá, porque tinha alguns tinha uma lá também, uma edição legal. E quando eu soube que ele era que esses escritores que eu estava lendo, eles eram pernambucanos, para um cara que vem do interior do estado, isso é um reforço muito importante, artístico, sabe? Aí parece que uma ponte se constrói de possibilidades. Aí uma coisa toda se abre, e que aí paralelo a isso também, caminhando pelo centro da cidade, andando por aqui pelo centro do Beco da Fome, ali no 7, ali na 7 de setembro e tal, eu acabei conhecendo também os poetas
seriam os beatniks daqui, né? Os poetas marginais, né? E isso é uma influência muito grande na minha obra toda, assim. Que legal, cara. Muito eles e ouvia muito, né? Então, porque isso era uma poesia que falava do lugar e do tempo em que eu vivia, que eu estava vivendo. E até hoje é uma influência muito forte para mim. E o outro livro que eu separei também, como é que a gente faz? Mostra logo o meu aqui. Mostra sim, pode sim. Esse aqui é um livro de Philip Bonner, chama Caos Navial, lá da minha cidade, de Goiânia. É incrível, é um livro que tem um super cuidado gráfico e tudo, e material Lindo livro. produzido no interior da Mata Norte, e faz parte de todo um movimento que eles chamam de Silêncio Interrompido, que abarca a literatura da Mata Norte aqui de Pernambuco, que é a região de onde eu venho, e tem várias, tem Gesiara Lima, tem Esther Liu, que é minha cunhada, tem Felipe Vonen, muito forte. Tem Eno Miranda, tem tanta gente envolvida com isso, gente de lá da região, sabe? Ademauro Coutinho, lá de Goiânia, é incrível também. Então, essas coisas me interessam muito. Assim, claro, o cara escuta Radiohead, o cara escuta Beatles, mas isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante. Isso aqui o local que é mundial, né? Hã? O local que é global, né? O local que é global, né? Global. Aqui em Garanhuns, Juliano, você sabe, tem um movimento literário muito forte, né? E aí a gente tem figuras como Carlos Janduí, Helder, Adelmo, Mário. É difícil citar, né? Porque Nivaldo Tenório. E é um movimento, assim, que a gente está sentindo e a gente está se debruçando sobre... A gente está se debruçando sobre si, né? Olhando para dentro de si para ver o mundo. E o que eu acho interessante, e eu comento muito com os meninos, é que Pernambuco está vivendo um momento no cinema, né, na literatura, na música, riquíssimo, apesar dos pesares. Né? Apesar de você, vamos dizer assim, vou usar essa frase aqui, né? Pernambuco está em ebulição, né? Está fervendo cultura. Eu acho que isso é importante porque a gente dá exemplo, né, para outros estados da federação e, claro, eles devem também ter seus movimentos. Não está tão forte, por isso que não pode não chegar a gente. Mas também, se a gente vasculhar e se a gente buscar, a gente chega e acha, né? Quero mandar um abraço a todo mundo que está aqui. Muita referência, muita Lucas Torres, Kleber, Dea Cavalcante, muita gente, Elda Eric, professora Joyce, Anaísa, Tayane, Adelmo, muita gente aqui conversando com a gente e gostando das dicas, né? Vou passar para o cinema agora. Vamos embora? Passa. Tem só uma coisa que eu queria acrescentar aí. Então, diga o que você quiser, meu filho. Diga o que você quiser. E, na verdade, também, você aí já destravou a senha. Isso que está acontecendo, de alguma maneira, também é o reflexo, né, do espelho que se inverte, do que acontece dessa porcaria que está acontecendo no mundo, né, na verdade. Sim. Né? Eu acho que por isso que tem em outros lugares também, estão acontecendo essas coisas. E são processos de articulação social, né? E acho que a gente está ativo nisso, e é importante estar ativo nisso. Eu tenho esse sonho e com noção total do quanto isso é utópico, mas assim, de que essas bolhas e essas possibilidades, elas um dia se encontram, né? Em breve. Eu acho que vai ser um grande momento também de reviravolta. Sim. A gente começa a dialogar, a gente busca, assim, eu e Mary Lene, minha companheira, né, que é produtora, a gente busca muito essa relação com o interior, porque a gente se entende, apesar de morar em Recife, se entende como interior. Mas tem pessoas aqui em Recife que ainda não atentaram para isso, entendeu? Então a gente precisa estar atento e consciente disso, nós principalmente, fortalecendo cada vez mais os núcleos nos quais a gente se circunscreve, para que num dado momento, como esse que está acontecendo agora e outros mais na frente, a gente começar a trocar e se relacionar mais diretamente. Eu acho que esses micros vão se tornando macros, eles vão se unindo, acho que as pontas vão se integrando, né? Eu tenho assim, total ambição nisso, vontade, né? Assim, desejo que isso aconteça. E é tão ameaçador para a opressão que o ataque à cultura é frontal, cara.
O ataque à cultura é uma coisa absurda, né? Que a gente tem assistido. E isso, o ataque à educação e à cultura nesse país não é, uma má vontade, é um projeto de poder, mas a gente vai resistir, né? Como tu falou. E aí eu lembrei de uma frase: é preciso estar atento e forte sempre, né? Juliano, o filme que eu queria falar hoje, né? E aí eu tomei novamente, fazendo as leituras sempre ligadas assim no que tu escreve, né? É um filme que eu considero um dos filmes de amor, né? Eu gosto muito de filme de amor. Um dos Revoredos chegando aí, né? PC Silva está aqui com a gente, muita gente aí com a gente curtindo esse papo. E eu gosto muito de romance, né? E tem um romance, cara, que é esse aqui, ó, As Pontes de Madison. Sim. Né? Que é um clássico, né? É um filme onde Clint Eastwood, que é um ator fenomenal, né? Ele tanto atua quanto dirige o filme. É um filme de 1995, mas que conta uma história, né, que se passa nos anos 60. O filme se passa em 65. Isso é bem interessante, porque esse filme foi muito polêmico, né? É a história, a Meryl Streep interpreta a Francesca, e a família dela vai viajar, eles são fazendeiros e tal. A família dela vai viajar, ela fica só, e chega um fotógrafo da National Geographic, né, perguntando onde ficam as pontes. Ele está fazendo um trabalho com as pontes, e aí vai se criando uma tensão, né? Esse cara fica naquela região, e vai se criando uma tensão entre os dois, porque ela começa a viver contradições, né? Ela começa a se apaixonar por ele, viver contradições enormes, porque ela tem a família dela, tem os filhos. Ela saiu da Itália, né? Porque o marido dela era soldado da guerra norte-americana, e ela veio para os Estados Unidos, e ela deixou toda uma juventude, né? Uma vida que fluía, para se dedicar à família. E ela vê naquele momento, naquela oportunidade, naqueles 4 dias, o filme dura 4 dias, a oportunidade de viver todas as paixões que ela não tinha vivido durante a vida toda. O filme é polêmico justamente porque aparece numa sociedade que vai, claro, discriminar, né, recriminar esse tipo de atitude. E aí há uma tensão crescente entre os dois, embora eu não vá falar do final, mas no momento do encontro deles, né, no momento em que eles realmente se entregam um ao outro, é uma cena numa banheira, né, e os dois estão ali na banheira, a meia luz. Eu achei isso muito interessante, Juliano. É a cena muito bonita, né? Só a luz de velas, como se fossem candeeiros. E aí eu não pude, bicho, deixar de relacionar esse momento dela de se entregar àquela paixão, a paixão que ela ia viver durante 4 dias e depois não ia viver mais, com a música Braseiro. Sim. Porque os sentimentos que tem na música Braseiro são os mesmos sentimentos que ela, né, passa. Se vocês forem assistir esse filme e no momento em que os dois estão se encontrando, você colocar a música Braseiro descreve a cena perfeitamente, né? E eu acho bonito, porque a música, do mesmo jeito que a música Ouriço é o Gregor Samsa falando, a música Braseiro é a Francesca falando, e diz assim, né? Eu estava meditando no passado e no futuro, porque quando a família dela sai, ela realmente fica meditando, né? Fica pensando na vida. Então, eu estava meditando no passado e no futuro, precisando de ar puro. Vê isso, cara. Precisando de ar puro, mergulhei na ironia, que é a ironia do destino, né? Deslizei na poesia, e aí o fotógrafo traz poesia, traz um novo mundo para ela. Deslizei na poesia, encontrei versos concretos nos poemas mais diversos, sujos de melancolia. A poeira que ardia é interessante, Juliano, porque nesse filme eles passeiam muito. Esse filme chama As Pontes de Madison County, são pontes que ficam no interior, onde não tem asfalto, né? E a poeira na caminhonete é uma constante. Ela aparece nitidamente na imagem, né? A poeira que ardia, vindo do pó da estrada. Era quase madrugada,
o candeeiro queimando, e aí as velas que eles colocam, né? O candeeiro queimando, coração se abrasando na explosão do luzeiro, quase virou um braseiro a incendiar toda a sala, e esse incêndio é dos dois. A boca fala e se cala. No silêncio matutino, vi um corpo feminino acenando para mim. Era o começo e o fim, porque o filme fala de começo e fim. Tudo o que eu precisava era tudo o que a Francesca precisava, e o meu corpo brincava de prazer e alegria. O que é interessante nesse filme é uma mulher descobrindo o prazer pela primeira vez. Embora ela já seja uma mulher de 40 anos, cara, ela está descobrindo o prazer pela primeira vez, né? E ela diz aqui, né? E o meu corpo brincava de prazer e alegria, feito leão que rugia, atravessei o inferno, na sede do amor eterno, na porta que se abria. Mas entrava, mais valia, desejos e emoções, sussurros, beijo, paixão, e um vulcão chamado Francesca explodia. Tá vendo? Passa a bola para ti, irmão. Essa letra é do meu pai, né? Essa letra é do meu pai. Olha que coisa linda, cara. Coisa linda. Eu fiz a E música, né? na voz de Isadora, bicha, ela. E assim, é lindo, né, também. Ela cantando. Ele fez a letra. As minhas primeiras músicas Linda, linda. foram musicando. As primeiras canções que eu fiz foram musicando letras que meu pai escrevia. Quer dizer, que ele escreve até hoje. E aí, eu quando era mais adolescente, comecei a tocar e tal, então ele às vezes de noite chegava no trabalho, aí abria um uísque, uma coisa. Até hoje tem uma história de ligar a televisão sem som. Ele liga um som, tocando uma música, e fica vendo a televisão com outra imagem, buscando as conexões. E aí ele abria um uísquezinho, negócio ali, coisa e tal, um cigarro. E aí ele escrevia muito à noite. Aí ia dormir, eu acordava mais cedo que ele para ir para a escola, aí tinha esses papéis em cima do centro da sala. Que legal, cara. As músicas foram pegando esses papéis que às vezes já tinham até música. Mas eu não tinha ouvido a música que ele tinha feito no dia anterior. Que legal. Então, eu pegava esses papéis e musicava. Essa Braseiro, uma época ele me deu uns 10 ou 12 letras assim, impressas, encadernadas. Ele fez, tô com essas aqui, vê o que é que sai. Eu musiquei algumas dessas. Braseiro era uma delas. Eu fiz, guardei. É engraçado. E ela assim, eu lembro quando fiz ela, estava na rede, assim, deitada e tudo. E aquelas melodias que quando vem, você diz, caramba, essa música já existe, velho. Aí eu fiquei meio assim, não é possível, é tão amarradinha que isso já deve existir. E ela veio, vou pegar aqui, ela veio todinha, inclusive assim, né? Isso é delicioso. Veio tudo junto. Eu não fiz a introdução depois, já foi tudo junto. Eu tava meditando no passado e no futuro, precisando de ar puro, mergulhei na ironia, deslizei na poesia, encontrei versos concretos dos poemas mais diversos, surgir de melancolia, a poeira que ardia, no pó da estrada, era quase madrugada, e o candeeiro queimando, o coração se abraçando, na explosão do luzeiro, quase virou um braseiro, a incendiar toda a sala, a boca fala e se cala, no silêncio matutino, vi um corpo feminino acenando pra mim. Eu precisava e o meu corpo brincava de prazer e alegria. Atravessei o inferno na sede do amor eterno, na porta que se abriria, mas entrava mais valia, desejos e emoção, sussurro, beijo, paixão. Ela veio bem inteirinha, assim.
É raro vir música Linda demais, bicho. e vir inteiro. E que poeta teu pai, né, bicho? Que poeta, né? Foda, ele é foda. E Que ele, poeta o teu pai, porque é lindo isso aqui. Atravessei o inferno. Isso é uma coisa linda demais. É dantesco, né? dantesco. Ele é artista plástico, né? Pinta quase e tal. E faz música assim, meio de hobby. Mas tem dois discos gravados, um lançado já e outro tá saindo agora, um novo. E foi meu Que primeiro legal. parceiro, o cara que me ensinou, eu via pai compondo, e, e tanto que assim, o primeiro, porque você pode fazer música de diversas maneiras, você pode buscar um poema que existe, você pode colocar uma letra num poema, né, numa melodia que já existe, ou, às vezes as duas cores da mesma música, às vezes uma parte você musicou da parte da letra você fez depois, em cima da melodia que apareceu depois. Então, mas meu pai geralmente ele escrevia primeiro e musicava. Então, as minhas primeiras músicas eram assim. E esse é a forma mais fácil até hoje. Que parceria, né? Porque eu aprendi Que com ele, eu parceria. comecei a desenvolver. É Júlio Holanda, o nome dele, tá aqui. O Lucas falou, sinal. E aqui, Lucas Torres está dizendo que tem, né? Conheçam o disco dele, tem todo no YouTube. Tem. Depois coloca aí, porque o pessoal já pega a referência e a gente já vai ouvir. Porque trata-se de um poeta dantesco, né? Deve isso. Som Coisa muito. legal, cara. É. Juliane, e sobre filme? Que dica tu traz aí pra gente? Eu trouxe esse aqui também, que também é um filme fácil de você assistir. Cinema Paradiso. Eu tenho aqui na minha. Ah, cara, que lindo, esse filme é lindo. Mas, assim, eu trouxe ele pelo mesmo motivo que eu trouxe aqui, o Carlos Navial também. Quando assisti esse filme, eu assisti no Teatro do Parque, que é muito louco, porque o cinema do filme parece com o cinema do Teatro do Parque, ele fisicamente é parecido. E a cidade, lá eu nasci em Goiânia, na Mata Norte, e na rua onde eu cresci, ela a esquina da rua é um cinema, que era o Cine Politeama, depois chamou Rex, e depois voltou a ser Politeama. Foi onde eu lancei meu primeiro disco, lancei lá no cinema. E acho que, apesar de ser filho de artistas plásticos, eu acho que a consciência artística me veio do cinema, porque assim, eu era muito próximo de minha arte plástica para eu entender que aquilo ali era arte, entendeu? Mas o cinema não, era uma coisa que eu descobri por mim, assim. A gente ia para o cinema, eu e meu irmão ia muito lá. Como era na esquina, e não tinha problema, minha avó deixava a gente ir, então a gente saía, e jantava e ia ver um filme. Aí Que tinha de legal. tudo, né? Aí tinha de tudo. O primeiro filme que eu vi foi A Via Cruz, ó, A Paixão de Cristo. E uma versão lá, bem tosca. Antiga, preto e branco ainda. Mas aí tinha de tudo lá, de filme de Bruce Lee, a Stallone Cobra. Aí também passava Fellini, também passava. Tinha meio que tudo, assim, não era um cinema meio maluco, não tinha uma linha O roteiro, né? Não tem uma lógica, né? muito parecido com esse cinema aqui. Na verdade, igual. Inclusive, assim, os personagens que tem no cinema, aquele cara que cospe no outro, o outro que faz não sei o quê. Aí tinha o Zé Fadeão, que era uma figura que sentava lá, que não sei o que, se era homem, se era mulher. Tinha todo um imaginário, a cidade toda, para mim, E que morava. pessoas que se encontram no cinema, né? Para mim, que morava ali no centro, a cidade toda era o cinema. Né? Ali, meus avós iam assistir quando tinha o Morro dos Ventos Vivantes, aí eles iam assistir aquelas Uhum. adaptações de filmes antigos, remakes, né? E muito da minha vida da infância girava ali ao redor daquela rua, que era a Rua Direita, que ainda está lá até hoje, não tão direita assim, mas está lá, que é a rua central lá da cidade, onde tem a Igreja da Matriz e a Igreja do Carmo, uma um grêmio musical chamado Saboeira, que é uma banda marcial e também existe um clube, né? A gente tem muito esse clube que ficava assim no fim da rua. E o cinema. Era o cinema, a biblioteca, que era uma biblioteca da maçonaria, tem lá que está lá até hoje. A Igreja da Matriz, a Igreja do Carmo, aí por trás o Rio Goiânia, que era uma área tida como proibida. Porque aí tinha tráfico, tinha coisas ali. O Rio sempre tem, né? A margem do Rio sempre tem aquele lugar, era um lugar meio estranho, esquisito, eu não ia muito. Mas a gente gostava de, às vezes, de dia, ver o Rio. As baronesas, né, que passavam assim.
Ô, Juliano, e tu tem uma experiência com trilha sonora, né? É, É. essa questão de você transformar a imagem em som e em palavras, né? E contar uma história que já está sendo contada e você vai. Como é essa experiência? Como foi e como é fazer esse tipo de composição? Só responder aqui, ideia aí. E Cláudia pergunta se o cinema virou igreja. Não, o cinema está lá ainda, mas está fechado, está caindo. A prefeitura não está tomando conta. Mas era um cinema incrível. Recuperem o cinema e não deixem virar igreja, por favor. Não, eu acho que não vai virar igreja, não. Espero que não, pelo amor de Deus. Agora, trilha sonora, quando eu acho, sei lá, as pessoas me perguntam muito isso, porque acham minha música imagética. Eu acho que o fato de ser filho de artistas plásticos, eu sempre tive muito livro de arte plástica em casa. E sempre vi muitos filmes por conta disso. Morava na esquina do cinema. Então, meio que conscientemente, eu só fui me dar conta desse aspecto imagético do que eu faço quando as pessoas começaram a dizer, a falar, para mim eu estava fazendo. E aí, como um transcorrer natural da vida, acabou que um amigo que trabalha com cinema ou com teatro me chamou para fazer trilha sonora, ouvia minhas músicas e identificava ali potencialidades cênicas, né? Então, foi bem assim, na verdade. Eu sempre trabalhei, as coisas de audiovisual que eu fiz, todas foram com pessoas próximas a mim e que me chamaram por causa da música, né? Eu nunca fiz um portfólio de cinema, nem nada disso. Geralmente as pessoas chegam e para mim eu acho muito interligado, cara. Eu vejo arte como, de uma maneira geral, como tudo muito interligado. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo, mas eu não, como é que eu vou dizer? Não assimilo plenamente o músico que não gosta de poesia, por exemplo. Assim, porque o músico que não gosta de cinema, o cineasta que não gosta de música, tem também, que não entende de música minimamente e tal. Para mim, a arte, de uma maneira geral, ela é um combo de sentimentos, né? É uma maneira de expressão e que ela se que o sentimento artístico ela está em todas as manifestações possíveis de arte. Seja no rapping, seja na culinária, seja né, na arquitetura, seja, para mim, eu acho a arte uma coisa muito única, assim. Então, é muito natural para mim pensar música como cinema, o cinema como música e tentar trabalhar com isso. Aí depois vem as questões técnicas, né? De como é que você vai transformar essas coisas. O próprio Ouriço, que você falou, eu tinha composto já antes, mas ela entrou numa trilha sonora de uma minissérie, né? Chamava Amor Te Amo, uma minissérie dessa TV Nacional. Mas a música já existia antes. A diretora que quando ouviu, e o João Falcão, que era o diretor musical junto comigo, que trabalhava comigo, ele viu ali naquela cena a possibilidade de inserção daquela música. Mas quando a gente fez ela e gravou, 3 anos antes de entrar em Amor Te Amo, a gente não estava pensando que aquilo ali ia ser uma coisa visual. A gente estava Sim, analisando. foi um encaixe, né? A outra pessoa identificou ali, como você de repente agora identificou a cena de Ponte de Médici. Da Francesca, né? De Francesca. Deixa eu até mostrar que esse filme é muito lindo, bicho. É muito lindo esse filme. Eu acho tudo muito interligado. Para mim é uma coisa só. Então é natural. Eu adoro cinema, eu adoro trabalhar. Me chamem que eu adoro fazer. É isso, é isso. E assim, eu olhando teu site, né? Aí tinha lá mais de 100 composições, né? Participação em mais de 50 discos. E eu queria falar na parte que a gente vai entrar na terceira parte, que é música, né? E saudando aqui as pessoas que estão comentando, gostando aqui da nossa live. Professor Carlos Janduí, grande poeta aqui de Garanhuns, né? Lucas Torres, Ingrid, aí também fazendo participação, Helder, Mário, tanta gente boa, cara. Isso é muito bom, porque e é isso, né? A gente juntar, porque é essa bolha que vai juntando, uma hora ela vai crescer e eu acho que é o papel que a gente tem, e dialogando e as pessoas se juntam, unir pessoas, né?
Na parte de música, Júnior, eu queria falar exatamente, né, dessa obra aqui, A Arte de Ser Invisível, né? Essa semana eu intensifiquei assim, ouvir, né? E como você empresta a música também para que outras pessoas possam se expressar através da sua música, através da sua melodia e das suas letras. E eu acho isso de uma generosidade, cara, incrível. E essa palavra, generosidade, né, se aplicando tanto à vida, né, da gente, como na arte, e a arte também aqui, no amálgama com a vida, isso é extremamente importante a partir do que a gente está vivendo. Uma vez eu fiquei refletindo sobre o reverbo, né, e é impressionante porque vocês estão ensinando, e talvez tenham essa consciência ou não, mas vocês do Reverb estão ensinando às pessoas que quando você se abre para o próximo, né, quando o seu interesse está também no próximo e no coexistir, você cresce. Porque a gente costuma direcionar o foco, né, do nosso interesse para a gente. E a gente vê que no Reverbo, a turma toda, que é uma turma muito bonita, de gente muito talentosa, um vai estimulando o outro, um vai divulgando o outro. E eu acho que aí está a grande lição, né, da música pernambucana, da cultura pernambucana para o Brasil, olhe para o outro e cuide do seu próximo. Porque você cuidando do próximo, você cuida de você. E o Reverbo faz isso. Né? O Reverbo, quando eu vejo um integrante desse movimento divulgando outro integrante, isso é esplêndido. Né? E essa ideia da arte de ser invisível, eu assisto muito, eu sou muito viciado num show que é do Almério e da Mariana de Castro, né? E eu fico observando muito vocês ali atrás, tocando, né? Um sanfoneiro que aquele cara não é desse mundo, que toca uma sanfona, bicho, com um sentimento, né? E eu vejo que vocês estão ali, e assim, não existe invisibilidade, né? Vocês estão ali presentes, são vocês são um trilho, né? Por onde o trem da música passa, e é generosidade também você, inclusive, colocar esse título, sendo você que conduz também o trabalho, né? Como é essa questão da arte de ser invisível? Arte invisível, eu quando comecei, queria ser compositor. Então, assim, minha vida toda. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é em verdade. A minha vida toda, na verdade, não caminhou nesse sentido. Para chegar nisso, houveram muitas curvas. Então, mas desde o início, eu queria ser compositor. Nunca me vi como um artista solo. Nunca me vi. E ao longo da caminhada, eu acabei me desenvolvendo como instrumentista e comecei a tocar com outros instrumentistas. Isso acentuou ainda mais o aspecto coletivo do músico que toca com outros músicos, do músico que ouve os outros músicos. Eu toquei baixo muitos anos. Um grande baixista daqui, um dos maiores, certamente, que já houveram aqui no nosso estado e no Brasil, chamado Tony Fuscão, que era meu amigo, meu mestre, meu amigo. Ele disse uma coisa para mim, mais uma vez. Ele disse... Porque Tony tocava violão, tocava viola, tocava muita coisa legal. Eu toquei na orquestra de cordas dedilhadas, que era um grupo clássico aqui de Pernambuco. Que deu origem a vários outros grupos depois, que é um grande grupo de cordas. E Tony, apesar de tocar viola e violão, ele gostava de tocar baixo. E ele dizia, sabe por que eu gosto de tocar baixo? Porque o baixista é o músico que ouve os outros músicos. Porque ele vai fazer a ponte entre o que é harmonia e o que é ritmo. Ele já liga entre a guitarra, o violão, o piano e a bateria. Ele está ligado no bumbo da bateria, no chimbal, ele está aqui. Ao mesmo tempo, ele está dialogando com o que está acontecendo do outro lado. Eu toquei baixo durante 10 anos. E acima de tudo, mais até de compositor, mais do que tudo, eu sou um apaixonado por música, pela linguagem. Então, na vida eu quis que é isso. Eu sempre me vi como um compositor. Sempre gostei muito de compor, muito mais de cantar, muito mais de tocar, tudo. E até hoje é assim. Meu grande barato, meu grande lance é compor. E aí, mas acabei virando instrumentista, trabalhando com outras pessoas. Mas num certo momento da vida, ali, há uns
8 anos atrás, muito por influência de Mary Lemos, que é minha companheira, que é minha produtora, trouxe minha produtora e tal, tudo. Eu acabei gravando esse disco, Arte Ser Invisível. Ela dizia, você tem muita música boa, você tem que registrar você mesmo. Nessa altura, eu já tinha muita música gravada, por muitas pessoas, quando eu gravei esse disco aí. Eu já tinha 30 e poucos anos. Então, já tinha uma experiência. E eu gravei ele achando que ia ser o meu único disco. Sabe? Tipo assim, o disco de Blanc. É um disco de Blanc. Porque Sim. era tipo assim, eu vou fazer um disco, fazer, ó, isso aqui são minhas músicas. Grande. Né? E eu fiz assim ele, o tempo todo na minha cabeça. Não havia um pós aquilo, não seria lançado, não teria show, nada. Era um disco registrando da melhor forma possível aquele material, sabe, que estava comigo naquele momento. E aí, gravei o disco todo e começou a pintar convite para fazer show. Show aqui, aí eu fiquei, ação cultural, não sei onde, parará. Aí pronto, aí eu acabei começando a cantar. A gente chamou Isadora para participar, gestão de mérito também. Porque eu ficava tocando guitarra o tempo todo, para mim era muito complicado cantar e tocar e tudo, então tem outra pessoa, era massa, e aquilo depois a Manuel veio tocar piano, você ficou tocando comigo um período também, mas teria que gravar o segundo disco dele. Entre o primeiro e o segundo disco dele, ele tocou como músico da minha banda, que é um amigo, irmão, parceiro. Cara, que eu sou fã, acima de tudo. E aí, então, a Arte Ser Invisível é um pouco, é muito isso, na verdade. É uma vontade de registrar aquele momento. Mas eu acho que aquela vontade foi tão forte, e aquilo se condensou de tantas coisas, que acabou gerando... Reverberou. Assim, a partir daquilo. Mas ele era um fim dele mesmo. Não havia nenhuma pretensão ali, né, para além de lançar o disco. O disco acabou. Mas aí a coisa se desenrolou de outra maneira. A Reverbo, eu já dei muitas explicações sobre a Reverbo, mas assim, de uma maneira bem simples, ela é, na verdade, o acúmulo de muitos sonhos, frustrações, anseios, experiências de muita gente, entendeu? E no meu caso, especificamente, das minhas utopias, dos meus questionamentos sobre viver de música num estado como Pernambuco, entendeu? Então, é a minha resposta, aí de uma maneira muito particular, a minha resposta, e aí, bem no que você definiu muito bem, a minha resposta afirmativa de que é possível, o interesse da Reverb é totalmente esse que você disse, que as pessoas vejam e se identifiquem com aquilo, e entendam que aquilo é possível, acima de qualquer coisa. Entendeu? A Reverb é um atestado da força da cultura. Juliano, só te interromper, vai cair a live. E tem 2 pontos ainda. Eu posso derrubar aqui a live e a gente volta para não ter uma interrupção. Pode, claro. Que aí o pessoal fica... Vou encerrar e volto, pessoal. Volta aí com a gente, para a gente continuar o papo.